Ocorrência e função das células especiais de mucilagem em espécies de mimosa leguminosa cladomimosoide. O gênero Mimosa foi descrito em 1753 por Linneu e representa o segundo maior gênero do cladomimosoide. As células especiais de mucilagem é um tipo de estrutura secretora que já é conhecida em outros grupos das leguminosas e foram descritas no grupo recentemente localizadas na epiderme de sépalas de flores da espécie Mimosa levici. As células especiais de mucilagem, diferentemente das células comuns de mucilagem, possuem uma parede celular interna com espessamento mucilaginoso, um citoplasma proeminente remanescente e são tendenciosas a serem maiores que as células ao seu redor. Então, o objetivo desse trabalho é adentrar as lacunas do conhecimento da ocorrência e função das células especiais de mucilagem no gênero Mimosa. Para isso, então, foram coletadas 12 espécies de mimosa e passaram por uma bateria de desidratação. Depois desta bateria, foram selecionados botões florais dessas 12 espécies e então esses botões passaram por um processo de infiltração de resina até a inclusão total deles em resina pura. Então ocorreu a fixação do material em resina em blocos de madeira. Esses blocos de madeira foram para o micrótomo rotativo para o corte e depois do corte feito foram montadas e coloradas as lâminas. E então, com o auxílio do microscópio de luz, ocorreu a observação e a caracterização anatômica do material. Então, as células especiais de mucilagem foram encontradas em 2 espécies do gênero Mimosa, a espécie 21, identificada até o gênero, e a espécie 26, identificada como Mimosa candolet. Em ambas espécies, as células especiais de mucilagem compõem a epiderme da pétala dos botões florais. As células especiais são notáveis nas espécies 21 e 26 pela sua parede celular mucilaginosa grossa e interna, coradas na cor púrpura e também por causa do seu citoplasma remanescente, que formam a camada da epiderme abaxial das pétalas dos botões florais. Então, nessa imagem, nós podemos ver em cor púrpura a parede celular mucilaginosa e também o citoplasma remanescente, formando aí uma camada de células presente na epiderme das pétalas das 2 espécies encontradas nesse trabalho. Então, a mucilagem em partes vegetativas da planta levanta hipóteses de funções como fonte de carboidrato, retenção de água, redução da transpiração, proteção e reflexão da incidência luminosa e entre outras hipóteses. A descoberta da presença dessas células especiais de mucilagem em mais um órgão externo e exposto do botão floral, ele pode ser um indicativo como uma função de proteção e sobrevivência do botão floral às variáveis ambientais, já que a espécie Mimosa levici, a primeira encontrada com as células especiais de mucilagem, ela é endêmica da Caatinga, e também a Mimosa candolet desse trabalho ocorre principalmente no Cerrado, e são biomas muito conhecidos pela alta incidência solar durante todo o ano. Então, apesar da interrupção da pesquisa por causa do Covid-19, os resultados obtidos foram únicos, já que 2 espécies foram apontadas com a presença de células especiais de mucilagem, espécies antes nunca apontadas com tal características, e esses dados, que são inéditos, são muito promissores para próximos estudos esses anatômicos e morfológicos, como também filogenéticos e taxonômicos. Muito obrigada.